Pessoal do oitavo período da PUC Arcos. Estou aqui para falar de uma matéria importantíssima para o nosso curso de Direito Administrativo. O assunto da aula de hoje é ato administrativo. Não existe concurso público, não existe prova da OAB, não existe como advogar na área pública sem que você conheça esse tema de forma profunda. E o meu objetivo é tratar passo a passo desse assunto com vocês. No entanto, não dá para começar a tratar desse assunto tão relevante antes de falar de algo primordial, que é a sua saúde. Então, dessa forma, fica o meu apelo. Cuide da sua saúde, respeite a ideia de quarentena, cuide de sua família e, se possível, ajude os animais de rua, que nessa situação estão cada vez mais abandonados. Então, se puder deixar um pouquinho de água, um pouquinho de ração, isso contribui de forma legal para ajudar a todos a não sofrer nesse momento de crise, uma crise jamais vista por nossa geração. Pessoal, então vamos tentar relembrar aonde estamos com a matéria e para onde vamos com a matéria. O que nós já tratamos até agora? Nós tratamos da chamada teoria geral do direito administrativo. Esta teoria geral do direito administrativo se sustenta em um tripé. E esse tripé é composto por quais matérias? Primeira, os princípios administrativos, pois são os princípios administrativos que determinam a incidência ou não do regime jurídico de direito público. Por isso, a primeira matéria do nosso curso foi princípios, entender o que significa estar submetido ao regime jurídico de direito público. Logo após esse conteúdo, tratamos de organização da administração pública. A administração pública direta, composta pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, e a administração pública indireta, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e as fundações públicas. Esse grupo de pessoas é que compõe a administração pública. Então, note o seguinte: o regime jurídico de direito público incide sobre a atuação das pessoas da administração pública. E estas pessoas da administração pública realizam as suas atividades por meio do quê? Por meio da matéria de hoje, que são os atos administrativos. Então, essas matérias estão conectadas entre si. E o aluno que consegue perceber essa conexão vai bem em todas as outras matérias, como, por exemplo, poderes, licitação, serviços públicos e assim por diante. Porque todas essas matérias são o quê? São pessoas da administração pública produzindo uma sequência de atos administrativos submetidos ao regime jurídico de direito público. Então, as matérias são divididas para que você possa compreendê-las de forma simples. Porém, na prática, tudo acontece de forma conjunta. Não dá para estudar uma matéria do direito sem tirar o olho da realidade. Porém, Emiliane, antes de começar esse curso, eu gostaria que vocês prestassem atenção, Amanda, Rick, todos os alunos dessa turma, na seguinte situação. Já que se trata de uma videoaula, você tem alguns recursos que você não possui em sala de aula, como, por exemplo, a possibilidade de pausar e retornar trechos da aula. Isso facilita muito, principalmente na hora de você anotar um conceito. Muitas pessoas em sala de aula dizem assim: Rafael, tá rápido, pode falar um pouquinho mais devagar? E eu sempre falo: tô calmo, vou repetir. Agora, não precisa disso. Basta você apertar o pause e voltar um pouquinho na aula. A minha sugestão é que você sempre anote as aulas, mesmo já possuindo os slides que serão utilizados. Por quê? A mão que escreve uma vez não esquece jamais. Nós precisamos entender que muitas vezes seremos submetidos a exames, a provas, que nós não podemos utilizar o vadimeco, que nós não teremos a chance de buscar na internet qual é o texto da lei. E não dá para exigir, e não dá para esquecer que é exigido de um profissional da área jurídica que conheça a anatomia do curso. A anatomia do curso basicamente composta pelas normas, que precisamos conhecê-las. Então, sempre que eu disser um artigo, sempre que eu disser um artigo da Constituição, um texto de lei,
Pare a aula, vá procurar na Constituição, vá procurar na Lei 8.666, vai procurar na Lei 8.112. Não deixe de enriquecer o seu caderno, não deixe de enriquecer a explicação com texto de lei. Por experiência, muitos alunos conhecem toda a parte doutrinária, porém esquece de algo que é simples, mas demanda um esforço muito grande da parte de vocês, que é conhecer efetivamente o que está escrito nas leis. Quem estuda para concurso sabe que mais de 40% das questões são retiradas exatamente do texto legal. E é a brincadeira que o Lenny Streck sempre faz. Você faria uma cirurgia com um médico que estudou anatomia resumida ou anatomia esquematizada? Anatomia que alguém contou para ele? Tenho certeza que não. Então leve o seu curso como se fosse um curso de medicina. Você precisa entender efetivamente a estrutura básica, a espinha dorsal, a anatomia do direito, que são as normas. Então utilize desse recurso para que você ganhe em produtividade. Sempre que uma legislação for citada, pare a aula, utilize deste recurso, transcreva no seu caderno a legislação, faça a marcação no seu vadimeco. Eu tenho certeza que isso vai contribuir e contribuir muito para o seu desempenho. Estamos conversando sobre isso? É hora, então, de dar início à nossa disciplina, falar especificamente sobre atos administrativos. E não há como começar essa disciplina sem que você relembre algo que você já estudou em direito civil. Lembra quando você ia estudar obrigações ou mesmo contratos, que o professor de direito civil sempre falava assim: existem os fatos e os atos jurídicos. Tanto os fatos quanto os atos compõem um gênero maior, conhecido como fato jurídico estrito lato sensu, fato jurídico num sentido maior. Então, é este primeiro passo, um passo de relembrar o que você já estudou, que vai dar o pontapé inicial em nosso tema, chamado ato administrativo. Amanda, se você fizer uma análise sequencial de atos administrativos, não existe como errar uma questão sobre esse tema. Esse tema não pode restar dúvidas. Esse tema é tão importante que a gente tem que seguir com um rigor metodológico muito fácil. Então, onde vamos começar a matéria? Do começo, pressupondo que ninguém sabe nada sobre a matéria. Então, quem já conhece o assunto, aproveite para relembrar. Quem já esqueceu desse assunto, é hora de aprender e não mais esquecer, porque você aprende agora em direito administrativo, mas pode utilizar em outras disciplinas, como, por exemplo, no direito civil. Então, vamos começar do começo. O que seria um fato jurídico lato sensu? Quem está anotando, pode puxar. Significa um gênero. Um gênero que está inserido o quê? Olha, tudo que tem relevância para o direito. Então, qualquer acontecimento que implica consequências na ciência do direito pode ser considerado um fato jurídico lato sensu. Lembre sempre disso, lato sensu é algo maior, é o gênero que contém determinadas espécies. Exemplo clássico nos livros de direito civil é a morte. Pense bem, quando uma pessoa morre, ela gera consequências no direito, como, por exemplo, a abertura da sucessão, matéria que você estuda com a professora Madu, ou quando um servidor público morre, quando uma pessoa que é servidora pública morre, ocorre o fenômeno da vacância do cargo público. Note que esse acontecimento repercute no direito. Então, tudo que tem consequência na área jurídica é conhecida como fato jurídico lato sensu. Como se trata de um gênero, lembra das aulas de biologia que você tinha aquela frase reficofage? Que você lembrava quem está dentro do quê e que você tem gênero, um grupo maior, onde estão submetidas as espécies. Por exemplo, coronavírus, Covid-19, é uma espécie do gênero corona. Existem outros vírus dentro desse gênero chamado corona. E o que está nos afligindo no momento é uma única espécie, é o Covid-19. Então, dá para você entender, então, a relação de contido ou não em determinado gênero.
O que está contido no gênero fato jurídico lato sensu? Duas espécies fundamentais. Uma, acompanha comigo no slide, é o fato jurídico estrito sensu. Fato jurídico reduzido. Uma espécie de fato jurídico lato sensu. E a outra, que já começa a entrar especificamente em nossa disciplina, é a questão do ato jurídico. Então vamos pensar. Dentro de fato jurídico lato sensu, existe a espécie fato jurídico stricto sensu. E também existe a espécie dos atos jurídicos. De maneira bem simples, a matéria ato administrativo está inserida onde? Bom, muito fácil, sem entender nenhum conceito ainda. Ato administrativo está dentro de atos jurídicos. Vamos entender uma coisa. Atos jurídicos estão dentro de fato jurídicos. Logo, todo ato administrativo será um ato jurídico. E todo ato jurídico é um fato em sentido jurídico. Então pense na seguinte situação. Todo ato administrativo também será um ato jurídico, que também será um fato jurídico em sentido amplo, lato sensu. Porém, ato administrativo não será um fato jurídico stricto sensu. Então, nos resta agora entender como funciona esta divisão. O que faz o fato jurídico ser chamado de fato jurídico em stricto sensu? Ou o que faz o fato jurídico ser chamado de um ato jurídico stricto sensu? Você que está observando esse slide sabe que existe um elemento fundamental que determina essa distinção. Será que alguém consegue imaginar qual é essa distinção? Qual é o elemento que faz existir essa subdivisão? E eu falo para vocês, é a presença ou não da vontade. Note o seguinte, os exemplos de fatos jurídicos stricto sensu não dependem da vontade humana. Não existe uma ação volitiva. Essa é a grande sacada. Por quê? Todos os atos jurídicos vão depender de ações volitivas. Então, o que tem em um e não tem no outro? Aqui tem a presença da vontade e aqui não tem a presença da vontade. Mas note, o direito pode se importar com coisas que dependem da vontade humana e de coisas que não dependem da vontade humana. Note o seguinte, fazer um contrato depende da vontade humana, então é um ato jurídico. A morte não depende da vontade humana, mas também tem consequência para o mundo jurídico. Então, ambas pertencem ao gênero fato jurídico, mas um depende da vontade e o outro não depende da vontade. Então, para ficar mais claro ainda, observe no slide. Fatos jurídicos são eventos naturais que geram consequências jurídicas. Cadê o elemento vontade? Um desabamento, um furacão, pode destruir uma série de propriedades que serão abarcadas por seguro. Note que o desabamento e o furacão são eventos naturais que geram consequências no mundo jurídico. Tem que pagar o seguro, tem que fazer determinada coisa, mas não depende da vontade. Essa definição faz você acertar muitas questões na área do direito. Não só do direito administrativo, como também do direito civil. Lembre, a teoria do direito é uma coisa só. Nós dividimos em matérias para ficar mais fácil o estudo dos alunos. Então acompanhe comigo. Se fatos jurídicos em estrito sensu são eventos naturais que geram consequências jurídicas, aqui não existe a incidência da vontade. Se aqui não tem incidência da vontade, tudo que se relaciona à vontade está agrupada em outro local, nos chamados atos jurídicos. Então acompanhe comigo. Atos jurídicos dependem do quê? Da vontade, pois são eventos volitivos. A grande diferença está onde? Um fala em eventos naturais. Eventos naturais. O outro fala em eventos que dependem da vontade. Eventos volitivos. Lembrando que a nossa disciplina está aqui dentro. Mas nem tudo que está aqui será um ato administrativo. Porque pense bem, algo
relacionado à vontade no direito civil é um ato jurídico típico do direito civil. E nós só estamos estudando um pedaço do ato jurídico, o ato jurídico que se relaciona ao direito público, o ato jurídico que se relaciona ao direito administrativo, por isso chamado de atos administrativos. Então, onde está a matéria que iremos estudar? Atos administrativos estão inseridos aqui, mas não significa que todo ato administrativo será um ato jurídico. Cada ramo do direito tem seus próprios atos, e hoje estamos estudando os atos típicos do direito administrativo. Por isso, o que importa agora na nossa disciplina? Estudar atos administrativos. Estudar um pedaço dos atos jurídicos, estudar um pedaço do fato jurídico em sentido amplo. Pessoal, todos os manuais de direito administrativo tratam desse assunto. Existe uma verdadeira confusão sobre esse tema. Então eu vou sair da frente. Eu gostaria que você parasse a aula e você observasse com clareza quais são esses elementos fundamentais para o nosso estudo. Uma vez tendo feito a fotografia mental dessa distinção, vamos dar sequência à nossa matéria. A nossa matéria trabalha, então, com a ideia de atos administrativos. E para isso, a melhor forma de você começar uma disciplina é entender qual é o conceito básico. Se eu não te falar nada, muita coisa você já poderia descrever. Faça o teste. Pare a aula agora e tente escrever o que você já sabe sobre ato administrativo sem ter nunca visto uma definição de ato administrativo. Porém, aperte o pause, faça esse teste e volte para a aula. Estou esperando. Combinado? Voltando para cá. Porém, você que vai começar a estudar ato administrativo agora, vai ter contato com a sua definição. Uma definição que tem que ser justificada. Essa definição será importante para você responder duas grandes perguntas. Anote comigo as perguntas no seu caderno. Primeira pergunta é que você tem que sair da aula de hoje sabendo responder sem nenhum tipo de dificuldade. Anote o seguinte: todo ato praticado pela administração pública será um ato administrativo? Então vamos perguntar de novo. Todo ato praticado pela administração pública será um ato administrativo? Essa é a pergunta número 1. A segunda pergunta, que é obrigatória, é você entender: somente a administração pública realiza ato administrativo? Note que você tem duas questões envolvendo atos administrativos que podem ser respondidas de maneira muito fácil, desde que você conheça a definição de ato administrativo. Então vamos lá. O que seria um ato administrativo? É uma manifestação unilateral de vontade. Rafael, para a aula, volta no outro slide para eu dar uma olhadinha? Claro que sim, mas você também pode fazer isso sozinho. Mas eu vou voltar, dá uma olhada. Ato administrativo está inserido dentro de atos jurídicos. Definição de atos jurídicos são eventos que envolvem a vontade. Por isso, na hora que você trabalha com a definição, não dá para começar uma definição sem ressaltar esta qualidade. Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade. De quem? Da administração pública. Percebeu o tripé que eu comecei a aula? Olha, a administração pública realiza atos administrativos com a presença de suas prerrogativas de direito público, submetidos àquele regime jurídico de direito público, que foi a primeira matéria que nós estudamos. Então, vamos entender efetivamente o que são esses atos administrativos. Bom, para entender isso, você precisa entender que são prerrogativas de direito público. Prerrogativas de direito público tem a ver com a ideia de supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. São os fatores de império. É exatamente esta situação que diferencia o direito privado
do direito público. A relação do direito privado é uma relação entre iguais. A relação entre o direito público é uma relação de desigualdade. A administração pode mais do que pode o particular. Por isso, nós temos aqui uma relação vertical. No direito privado, nós temos uma relação horizontal. Note o seguinte: um contrato típico do direito civil é válido quando existe uma certa igualdade entre os contratantes. Se existir uma desigualdade, esse contrato será nulo. Como, por exemplo, você não pode comprar uma casa de um menino de 2 anos, porque falta capacidade. Isso é questão técnica, mas em relação, você está numa posição diferente de capacidade em relação a ele. Então, o direito civil não aceita. Mas o direito público, em virtude das prerrogativas de direito público, trabalha com uma ideia de desigualdade. Então, você vai lembrar o seguinte: ato administrativo elabora uma ideia de supremacia da administração pública em relação aos particulares. Essa é a velha incidência das pedras de toque do direito administrativo. Como assim? A ideia de supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Então, para você entender isso, ato administrativo é quando a administração pública atua revestida de sua força de império, revestida de sua supremacia. Então, note o seguinte: é a roupa de direito público. A administração pública, na hora de realizar um ato administrativo, está investida, está vestida de prerrogativas do direito público. E quando está com essa roupagem, ela realiza um verdadeiro ato administrativo. No entanto, a administração pública, em algumas situações, atua em pé de igualdade com o particular. Quando ela atua em pé de igualdade com o particular, é como se ela tirasse a sua prerrogativa, tirasse a sua roupa de Estado e atuasse como se fosse um verdadeiro particular. Então, note o seguinte: quando a administração pública realiza um ato administrativo, ela está investida da prerrogativa de direito público. Quando a administração pública realiza um ato sem esses poderes, sem esses privilégios, sem essa supremacia, sem a roupagem de direito público, ela está realizando um mero ato, que não será um ato administrativo. Então você acabou de responder a primeira pergunta que eu fiz. Eu te perguntei se todo ato realizado pela administração pública é um ato administrativo. A resposta para isso é: não ouvi? Por favor, responda na frente da câmera, porque a sua energia transfere. Todo ato realizado pela administração pública é um ato administrativo? Não, porque você já viu. E só será ato administrativo quando o ato for revestido das prerrogativas de direito público. Olha a definição. Então, ora a administração pública atua com a sua roupagem de Estado, ora a administração pública vai atuar sem a sua roupagem de Estado. Então, note o seguinte: ato administrativo não significa todos os atos que a administração pública irá realizar, porque a administração pública também pode realizar um ato sem as suas prerrogativas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, no caso podemos pensar no Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, ao conceder um empréstimo para você, está realizando ato administrativo com os poderes típicos de Estado? Não. Está atuando como se fosse um particular. Então, note, é alguém da administração pública realizando um ato, porém esse ato não será um ato administrativo. Olha, acompanhe comigo no slide para que isso fique mais fácil. Atos administrativos. Atos administrativos podem ser realizados pela administração pública quando estão revestidos da sua característica de Estado, porém,
a própria administração pública pode realizar atos que não se confundem com os atos administrativos. São atos diferentes de atos administrativos, chamados de atos da administração. Bom, para que isso fique claro, eu gostaria que você fosse no seu caderno e colocasse da seguinte forma: existe um gênero maior chamado atos da administração. Ato da administração é todo ato feito pela administração pública. Esses atos da administração podem ser subdivididos em atos da administração em sentido estrito e atos administrativos. Qual que é a diferença desses atos administrativos em sentido estrito e atos da administração? A presença ou não das prerrogativas de direito público. Sempre que eu te falar ato da administração em sentido estrito, você vai lembrar da hora que eu tirava o agasalho do São Paulo. Sempre que eu falar em ato administrativo, você vai lembrar da incidência das prerrogativas de direito público, da supremacia, da força. Você vai lembrar do agasalho do São Paulo. Por isso, atos realizados pela administração pública nem sempre serão atos administrativos, porque também podem ser atos da administração pública em sentido estrito, que são atos sem o agasalho, que são atos em pé de igualdade com o particular. Então você já respondeu aquela primeira pergunta. Falta você responder a segunda. Acompanhe comigo. E entendendo isso, eu paro a aula e volto só no próximo módulo com novas características. Então é fácil para você. Note o seguinte: atos praticados pela administração pública e atos praticados por quem lhe faça às vezes. Porque a segunda pergunta que eu te fiz foi exatamente essa. Confira comigo. Somente a administração pública realiza ato administrativo? Note que você já respondeu a primeira pergunta, que dizia se todo ato da administração pública é um ato administrativo. Aí você concordou comigo e disse, nem todo ato da administração pública será um ato administrativo. A segunda pergunta é um pouco diferente, mas segue a mesma ideia. Somente a administração pública realiza ato administrativo? Somente a administração pública realiza ato administrativo? Não, porque, note, a administração pública pode realizar ato administrativo, porém, quem faz as vezes da administração pública também pode realizar um ato administrativo. Por que que isso é tão relevante nas provas? Porque nem todo ato administrativo será praticado pela administração pública. Note o seguinte, vocês que são interessados em concursos públicos, imagina o Rick que vai tentar a prova no Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça acabou de abrir um edital para selecionar os seus servidores. Esse edital, produzido pelo Poder Judiciário, é um ato administrativo. Porém, é um ato administrativo não realizado pela administração pública. Note que o Poder Judiciário realiza funções típicas e funções atípicas. Em realizar funções atípicas, muitas das vezes faz a função de quem? Da própria administração pública. Então, nesse exemplo, o Poder Judiciário está praticando um ato administrativo, seguindo a mesma legislação sobre os atos administrativos, porém, não é feito pela administração pública. Então, o que você precisa lembrar com muita tranquilidade, que atos administrativos podem ser praticados pela administração pública, tanto a administração pública direta quanto a administração pública direta, porém, atos administrativos também podem ser realizados por quem? Por quem lhe faça as vezes, por quem atue em seu lugar. Então, a resposta para a segunda pergunta que eu fiz para vocês, que era se todo ato, se somente a administração pública pode realizar ato administrativo, a resposta é não, porque quem faz as vezes da administração pública também realiza ato administrativo e não é a administração pública. Ó, para fechar a aula, vamos ver se você lembra de tudo. Nós trabalhamos com 3 distinções fundamentais.
A primeira distinção na aula de hoje foi o que é fato jurídico em sentido amplo, que se divide em fato jurídico em sentido estrito e atos jurídicos. A nossa matéria está dentro do quê? De atos jurídicos. Deixa isso para lá. A segunda parte da aula de hoje foi entender se somente se tudo que a administração pública faz é um ato administrativo. E você viu que não, porque teve uma hora que eu vesti o agasalho, que é ato administrativo, e teve uma hora que eu tirei o agasalho, que é ato da administração em sentido estrito. Então a resposta é simples. Todo ato praticado pela administração pública será um ato administrativo? Não, porque a administração pública também realiza atos típicos do direito privado, atos sem o agasalho, os chamados atos da administração em sentido estrito. E a segunda pergunta que eu te fiz é se somente a administração pública pratica ato administrativo. E você pode perceber aqui que não, que eu sei que atos administrativos, em regra, são realizados por quem? Pela administração pública direta e pela administração pública indireta. Só que, em determinadas situações, alguém que substitua a administração pública em uma função atípica, por exemplo, do Poder Judiciário, também vai emanar, também vai produzir um ato administrativo. Então, se essas distinções estiverem claras para vocês, vocês estão habilitados a passar para a fase 2. É igual um videogame. Passe dessa fase só quando você superar estes conceitos. Se isso estiver claro, eu te convido para daqui a pouco assistir a segunda parte da nossa aula sobre atos administrativos. Eu vou parar agora, vou tomar mais um café e volto aqui para falar um pouquinho sobre atos administrativos para vocês. Até mais!